Salve, 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 meu querido estudante, professor Marcos Vinícius na área, teu professor de Geografia, no nosso projeto Estuda aí, né? Só aula show, só aula sensacional para ti aí dos principais conteúdos do ensino médio da primeira, segunda e terceira série. E hoje, meu querido estudante, eu venho conversar contigo, venho dialogar sobre uma das temáticas mais importantes da área de humanas. Por quê? Porque ela vai girar em história, geografia, sociologia, filosofia. Hoje nós vamos começar o nosso diálogo sobre a industrialização, seu processo, revoluções industriais, uma temática que tem uma influência muito grande na sociedade e na nossa realidade atual. Belezinha? E hoje a gente começa falando sobre industrialização, já colocando aqui no slide, nós vamos começar a falar sobre os conceitos, sobre os tipos de indústria e os tipos de industrialização. Beleza? Então uma aula sensacional, tá bom? Para você aí estar atento. Tá bom? Então vamos que vamos, não vamos perder tempo. Primeira coisa importante. Marcos, o que é industrialização enquanto conceito? Vem comigo rapidinho, vamos frisar as partes mais importantes e depois eu vou te explicando aqui, tá certo, os pormenores. Primeira coisa, industrialização, em termo técnico, mais para cá, um quadradinho, tá? Nós podemos entender como a modernização dos meios de produção. Ou seja, vou pegar um exemplo fácil aqui para ti, é como se eu tivesse, por exemplo, fosse fazer, por exemplo, um lápis. Fazendo aqui o desenho de um lápis aqui, lindo, né? Imagina que para eu fazer, por exemplo, esse lápis, eu vou utilizar, vamos supor, uma faca para fazer esse lápis, tá certo? Fazer o desenho aqui, tá? Imagina que para usar, por exemplo, essa faca, para fazer esse lápis, eu demore, por exemplo, 24 horas. Ou seja, a cada um dia eu tenho um lápis, tá? O que basicamente significa industrializar? Significa modernizar esse meu meio produtivo, tá? Ou seja, eu vou criar uma máquina que vai executar esse mesmo trabalho de construção do lápis. Só que aí pega o bizu com o intuito de aumentar a quantidade de bens produzidos na proporção do tempo. Ou seja, vou abrir aqui uma página em branco rápida para te mostrar. Então, pega o fio. Eu tenho, por exemplo, esse lápis que no modelo antigo, por exemplo, até a pontinha dele aqui, utilizando, por exemplo, uma faca, eu demoro, por exemplo, 24 horas para fazer. Ou seja, a cada um dia eu tenho um lápis. O processo das revoluções industriais são basicamente a modernização desse meio produtivo bem aqui. Eu crio, por exemplo, uma máquina. E qual vai ser, Marcos, o papel dessa máquina? É aumentar a quantidade de trabalho na proporção do tempo. Então, por exemplo, agora eu tenho a produção de um lápis, utilizando, por exemplo, não mais uma faca, mas, por exemplo, uma máquina. Vou botar aqui um quadrado aqui, por exemplo, com, por exemplo, aqui, produção de lápis. E eu agora consigo produzir esse lápis não mais em 24 horas, mas eu tenho o lápis agora em 12 horas. Ou seja, na proporção de um dia, agora eu tenho 2 lápis. Tá, aqui que eu tá, só pagando aqui. Então perceba, gente, que industrializar na prática, tá, foi modernizar os meios produtivos, volta para o conceito, tá? Então, industrialização é modernizar os meios de produção. Com qual objetivo, Marcos? Com aumentar a quantidade de bens produzidos na proporção de tempo. Ou seja, eu consigo, no final do dia, no final das 24 horas, eu vou ter uma maior quantidade de produtos finais. E claro, a gente não pode deixar de frisar que isso tudo tem um objetivo. E esse objetivo está claramente atrelado na lógica capitalista. Qual é o objetivo, Marcos? Dentro de uma perspectiva capitalista, de produzir maior quantidade de bens em um menor espaço de tempo. É isso aqui, gente. É a esfera do lucro, é a acumulação do capital, isso a gente não pode perder de vista, tá certo? Então, isso é industrializar. A partir, obviamente, de quê, Marcos? Da evolução da tecnologia. A palavra tecnologia, ela vem de técnica, tá certo? Ou seja, formas como eu vou conseguir produzir. E tecnologia é a inovação dessa técnica, é a modernização dessa técnica. Ou seja, eu trazendo novas técnicas que vão conseguir, pega o bizu, produzir uma maior quantidade de bens em menor tempo. E tudo isso, ó, buscando maximizar o lucro. Beleza, né? Não tem como esquecer o conceito de industrialização. Evoluindo, tá? A gente não pode deixar de frisar que o processo de industrialização ele tem um marco, que são a partir das revoluções industriais, que a gente vai estudar essas revoluções detalhadamente.
tá certo? Marcos, quando é que essa revolução ela vai começar? Quando é que essa revolução industrial ela tem a sua data de início? Vamos lá. A primeira revolução industrial, que é muito importante, vai ser uma revolução que vai acontecer, gente, a partir de 1750, tá certo? Na metade do século XVIII. É aqui nós temos um marco inicial, tá certo? Primeira revolução industrial, tá certo? Século XVIII, tá? Muita atenção, 1750. E a partir daqui nós temos a evolução tecnológica e, consequentemente, a evolução, tá, das revoluções industriais. A segunda revolução, ela vai acontecer mais ou menos um século depois, 100 anos depois, tá? Já no século XIX, em 1850. Marcos, o que representa dizer uma nova revolução? São novas técnicas, novos produtos e novas formas de acumular capital, tá? Então, quando a gente fala que nós tivemos uma mudança de revolução, por exemplo, da primeira para a segunda, eu tenho uma mudança na técnica e eu tenho o surgimento principalmente de novos produtos. Tanto é que cada revolução, ela traz consigo inovações técnicas, inovações humanas também na forma do trabalho, mas ela traz principalmente novos produtos, tá? Vou dar o exemplo para você já antecipando um pouco a nossa atual revolução, que é a quarta revolução industrial, também chamada de indústria 4.0, e ela tem como grande inovação, por exemplo, produtos baseados na inteligência artificial. A gente tem, por exemplo, a internet das coisas. Marcos, nunca ouvi falar sobre isso, mas já deve ter ouvido falar na famosa Alexa, não já? Alexa, toca não sei o quê. As famosas Echo Dots, elas são ferramentas típicas da quarta revolução industrial. Belezinha? Voltando para a escala cronológica, então, primeira revolução é 1750, tá certo? Século XVIII. Segunda revolução, 100 anos depois, século XIX, 1850. Terceira revolução, tá aqui, tá? 100 anos depois também, século XX, tá certo? Década de 70 para a década de 80. Muitos autores vão dizer, olha, a terceira revolução ela começa a mostrar suas caras a partir da década de 60. Perfeito também, tá? Vai estar mais ou menos nessa escala de tempo. Segunda metade do século XX, tá certo? Importante. E a quarta revolução, que é a nossa atual, né? Uma revolução muito atual, que vai começar no século XXI, mais ou menos para meados de 2010, 2011. Importante frisar, aí a gente já entra também no processo crítico. Embora nós estejamos na quarta revolução industrial, as revoluções não alcançam o espaço geográfico na mesma proporção. O que é isso, Marcos? Me explica isso de maneira bem simples. Vão existir localidades no mundo onde essa revolução, por exemplo, ela já está plenamente expandida, ou seja, as pessoas já conhecem, já têm acesso a esses produtos, já têm noção da utilização deles. E vão existir localidades no planeta onde essa revolução ainda não chegou de fato. Tá certo? Ou seja, vai ter espaços, principalmente nas áreas menos desenvolvidas, o processo tecnológico ele demora mais a chegar. Então, quando a gente vai, por exemplo, para uma Europa Ocidental, para uma França da vida, para uma Alemanha da vida, falar de quarta revolução industrial é muito próprio dali, as pessoas sabem o que é, conhecem, utilizam os produtos. Talvez se tu vá para um país da África subsaariana e vá falar, por exemplo, sobre quarta revolução industrial, inteligência artificial, talvez muita gente ainda não tenha noção do que se trata, tá? Porque as tecnologias elas não acompanham o espaço de maneira uniforme, tá bom? Então é isso que a gente quer frisar. Evoluindo, tá? Vamos falar sobre os tipos de industrialização, tá? Que vão caracterizar principalmente a forma com que a industrialização ela vai acontecer. E nós vamos ter 3 tipos de industrialização. O que nós chamamos de industrialização clássica, a industrialização planificada e a industrialização tardia ou periférica. E essa forma de industrialização, ela vai ter uma influência muito grande nos produtos e, consequentemente, na realidade social de muitas dessas nações, tá? Então, vamos começar. Primeiro tipo de industrialização é o que nós chamamos de industrialização clássica, tá? Por que ela é chamada de industrialização clássica, Marcos? Porque é a industrialização feita pelos chamados pioneiros, né, da industrialização. O que seriam os pioneiros, Marcos? Seriam aqueles que começaram o processo. Tá certo? Então, a industrialização tipo clássica, ela é típica dos países desenvolvidos, tá? Que começaram ali o processo de industrialização,
tá? Algumas características importantes. Ela ocorreu de forma gradual e autônoma, iniciada no século XVIII, com a primeira Revolução Industrial, que vai acontecer onde, Marcos? Gente, o pioneiro, o país que iniciou o processo da industrialização foi esse bem aqui. Foi a Inglaterra, gente, tá? A Inglaterra, muita atenção, é o país que inicia o processo industrial, galera, tá? Então, muita atenção a nível de prova, a nível histórico. A Inglaterra, ela é o país que marca o início da Revolução Industrial, tá? E essa revolução, ela começa sendo marcada, é importante, tá? Com inovações tecnológicas, como, por exemplo, a máquina a vapor, que a gente vai detalhar com mais calma, tá? Na primeira Revolução Industrial, mas para a época foi uma grande inovação, tá certo? Então, a industrialização clássica, típica dos países desenvolvidos, que deram início ao processo de industrialização, de fato, por isso que ela é chamada de clássica, tá? Olha, continuando as características, ó, a sua expansão, ela é contínua da indústria ao longo dos séculos, né? São esses países, essas indústrias que vão aí, de certa forma, aumentar o consumo de energia e de matéria-prima, tá? Como carvão mineral, ferro, o próprio petróleo, que é um produto da segunda revolução, principalmente, tá? Então, muita atenção à industrialização clássica, beleza? Próxima industrialização, planificada. O termo planificado, gente, vem da ideia de plano. Ou seja, esse plano é estabelecido por alguém e é estabelecido pelo Estado. De maneira bem simples, esse tipo de industrialização chamada planificada, ela é típica de chamados países socialistas. Muita atenção, tá? Industrialização planificada, típica de países socialistas. Olha o que o texto diz aqui para a gente aprofundar. Organizada e controlada pelo Estado, sem participação significativa da iniciativa privada. Por que ela é chamada de planificada? Porque ela segue planos econômicos quinquenais de 5 anos e quem estabelece esse plano é o governo, tá? E principalmente a iniciativa privada aqui, ela basicamente não interfere, tá? Características, prioridade para a indústria pesada, que é a indústria ali que vai trabalhar principalmente com maquinário mais pesado, metalurgia, siderurgia, tá certo? Não foca muito na indústria de bens de consumo duráveis, que a gente ainda vai falar hoje, tá certo? Mas lembre-se, indústria planificada, típica de países socialistas. Dando continuidade, então, como próximo tipo de industrialização, que é a chamada tardia ou periférica, né? Gente, essa industrialização ela é chamada assim porque ela é típica de países subdesenvolvidos. Mas por que ela é chamada, Marcos, de tardia ou periférica, tá? Simplesmente porque, vamos pegar escala de tempo, né? Enquanto os países, por exemplo, desenvolvidos, esses vão começar o seu processo de industrialização no século XVIII, 1750, lembra? Primeira Revolução Industrial. As nações subdesenvolvidas hoje, que nós chamamos, né, que eram basicamente as antigas colônias, inclusive países que eram dependentes desses países desenvolvidos, eles só vão se industrializar lá para o século XX, ou seja, basicamente 2 séculos depois. E copiando boa parte da industrialização desses países desenvolvidos, tá? Por isso que ela é chamada de industrialização tardia ou periférica, tá? Então, ela é iniciada no século XX, com forte influência externa, ou seja, é uma industrialização que ocorreu nos países subdesenvolvidos, mas ela foi muito financiada pelas nações desenvolvidas, tá certo? Então, por isso que a gente diz que tem uma influência externa, tá? É uma industrialização dependente, muitas vezes focada em montar produtos, né? O exemplo são as empresas maquiladoras do México, ou seja, o processo de concentração tecnológica, ele permanece nas nações desenvolvidas, mas a industrialização que ocorre nos países subdesenvolvidos vai dar suporte, principalmente de montagem. Vou te dar um exemplo fácil aqui. Então, eu tenho, por exemplo, a produção de um celular, da Apple, por exemplo, né? O software, a ideia é desenvolvida nos Estados Unidos, tá? Mas a montagem desse produto, ela pode ser feita em outras localidades. E principalmente com as vantagens locacionais, maior facilidade de deslocamento de mercadorias e mão de obra mais barata, muitas empresas elas deslocam sua produção final de montagem para países mais pobres, subdesenvolvidos. Para quê? Para aproveitar essa mão de obra barata, tá certo? Por isso que a gente vai ter a industrialização dos países subdesenvolvidos, tardia e periférica, muito focadas, tá certo, na montagem de produtos. Eles vão ser caracterizados também, ó, pelo atraso tecnológico e desequilíbrios regionais, por exemplo. É muito caso que a gente vê no Brasil, né? A nossa industrialização ela foi muito concentrada, por exemplo, no Sudeste brasileiro no seu início, que vai ser a partir do século ali 30, né? A partir da década de 30, 1930, 1940, século XX. Belezinha?
Dando continuidade para a gente agora fechar com chave de ouro, tá certo? Agora a gente fala dos tipos de indústria. Marcos, eu já sei o que é industrialização, eu já sei quais são os tipos de industrialização, agora quais são os tipos de indústria. A gente pode classificar as indústrias de acordo com a sua atividade, ou seja, o que ela faz e que produto ela entrega. De acordo com o que ela faz e que produto ela entrega, ela pode ser classificada em 3 tipos: de base ou pesada, intermediária ou a indústria de consumo, que ela vai ser dividida em 2 pontos: a indústria de consumos de bens duráveis e a indústria de bens não duráveis. Tem alguns autores que já colocam até produtos semiduráveis, ou seja, eles também não duram tanto, mas também não são tão curtos assim no seu espaço útil. Eu vou já te explicar isso com calma. Mas vamos lá, vamos primeiramente para as indústrias de base ou pesadas, o próprio nome já diz, tá, gente? É aquela indústria que vai produzir principalmente matéria-prima para outras indústrias. Por exemplo, uma Vale, né, que vai, por exemplo, fazer a extração de minério de ferro. Ela é o que nós chamamos de indústria de base, ou seja, ela pega o produto base da produção. Indústria pesada, porque vai movimentar muita mercadoria a granel, tá certo? Ou seja, siderurgias, metalurgias, petroquímicas, de cimento, por exemplo, são o que nós chamamos de indústrias de base, tá? Vão aquelas que vão produzir a matéria-prima de maneira geral, tá? Indústria de base, importante, tá? Ela é importante para o desenvolvimento da economia porque é ela que fornece os insumos básicos para a produção de itens. Então, quando tu vê, por exemplo, um carro andando, vários processos já passaram por ele. O processo inicial é a extração do metal. Quem faz a extração do metal? É essa indústria de base, beleza? Próximo tipo de indústria é a indústria intermediária, tá? Ela faz um meio termo. Ela transforma essa matéria-prima, por exemplo, a Vale, por exemplo, ela pega o minério de ferro. E aí esse minério de ferro ela manda para outra indústria que transforma esse minério de ferro, por exemplo, em peças, em metal para ser utilizado em outra produção. Ali eu já tenho uma indústria intermediária, tá? Então perceba, a base pegou o ferro, por exemplo, pegou esse ferro, transformou ele, por exemplo, em chapas de metal, manda para uma outra indústria que pega essa chapa de metal e já transforma, por exemplo, numa peça, já transforma num outro produto, já mais elaborado, mais acabado, que vai para uma outra indústria. A gente chama intermediário. Exemplo, fábrica de motores, autopeças, componentes eletrônicos, tá? É o que nós chamamos de indústria intermediária. Perceba que aqui a gente já tem maior processo tecnológico inserido, tá? Então ela faz a ponte entre a indústria de base e a indústria de bens de consumo. Por isso que a gente chama de intermediário, tá? Já a indústria de bem de consumo é aquela que produz itens para o destino final, que é o consumidor. Por isso que o nome dela é indústria de bens de consumo. E elas podem se dividir em 2 tipos, alguns autores, como eu te disse, até 3. São as indústrias duráveis. O que significa isso? São produtos, gente, que têm longa vida útil, tem muito tempo. Vou te dar um exemplo bem aqui. Coça minha perna aqui, pronto. Tá? É o carro. Ou, por exemplo, eletrônicos, eletrodomésticos. Vamos pegar, por exemplo, aqui, geladeira. Tá? São produtos... Geladeira. Eita, peraí. Se eu escrever errado aqui, aí me mata, né? Geladeira. Tá? Por exemplo, galerinha, tá? São produtos que não vão ter... você vai usar ele depois de, por exemplo, 6 meses, esse produto não serve mais. Tá certo? São produtos que vão ter muito tempo, ou seja, vão ter aí anos de utilização. Geladeiras duram, por exemplo, pode durar 8 anos, 10 anos. O carro, então, pode durar 8 anos, 10 anos, 12 anos, 15 anos, dependendo da conservação, tá? Então, esses produtos são chamados de bens duráveis, porque têm uma longa vida útil, tá? Inclusive, aí eu entrando um pouquinho na parte crítica, né? Já existe, inclusive, as empresas, elas pensam nisso não tão como algo interessante. Então a gente chama de os processos de obsolescência, né? Então tem muitas indústrias que trabalham com bens de consumo duráveis que fazem propositalmente produtos ou mais frágeis, ou então produtos que vão sendo mudados em sua forma ao longo do tempo, para que a pessoa possa consumir novamente num menor espaço de tempo. A gente pode perceber isso claramente, por exemplo, nas geladeiras, nas televisores antigos, né? Hoje os televisores, eles têm uma vida útil aí de 4, 5 anos, né, cada vez mais modernos. Antigamente você comprava televisões que duravam 10, 15 anos, tá? Mas o que as empresas perceberam? Que um televisor, por exemplo, que dura 10, 15 anos é ruim para a economia, porque a pessoa vai passar 15 anos sem consumir de novo. A gente vê isso mais de maneira até mais clara nos celulares, tá? Isso a gente chama de obsolescência planejada, tá bom? Depois a gente vai discutir isso também em globalização. Exemplos de produtos duráveis, eletrodomésticos, automóveis, eletrônicos de maneira geral, beleza? Evoluindo, vamos para
os bens de consumo não durável. O próprio nome já diz, gente, é aquele que não tem uma vida útil muito longa, tá? O seu produto, seu uso imediato, acaba logo com ele, tá? Ou seja, alimentos. Alimentos são produtos que a gente chama de não duráveis. Você consumiu ali, acabou. Existe uma corrente que já define alguns produtos como semiduráveis, como, por exemplo, roupas. Tu não vai ficar com uma roupa por 5 anos, mas também essa roupa tu não vai simplesmente usar ela 1 ou 2 vezes, ela vai se acabar. Tá? Mas as roupas, elas são, de maneira geral, colocadas como produtos não duráveis. Tá? Exemplo, alimentos, roupas, produtos de higiene e limpeza. Lembrando que roupas e calçados também podem ser denominados como produtos semi-duráveis. Belezinha? E aqui nós temos os 3 tipos de indústria. Para a gente fechar com chave de ouro, vamos responder uma questãozinha aqui para a gente fixar, hein? Primeira pergunta. O que é industrialização? Em seu conceito, a gente já deixou claro, a industrialização é o quê? É a modernização dos meios de produção, com o intuito de quê? De aumentar a quantidade de bens produzidos. O nosso gabarito aqui é a letra C. E não esquece, isso tem o objetivo de forçar o lucro, não é não? Vamos para mais uma para a gente fechar com chave de ouro? Segunda questão. Onde ocorreu a primeira revolução industrial? Qual foi o país que liderou esse processo? Ora, a primeira revolução industrial, ela vai acontecer no século XVIII, né, a partir de 1750, e obviamente quem vai liderar esse processo é a potência da época, né, a potência hegemônica, que era a Inglaterra, gente, tá certo? Então, nosso gabarito aqui é letra D. Perfeito? Então, primeira aula aí de industrialização de muitos que a gente ainda vai ter muita coisa bacana para discutir, belezinha? Te espero nas próximas aulas, espero que tenha gostado, aprendido. Qualquer dúvida aí, interage com a gente, tá recebendo os planos também, vai dar certo, vai ser sucesso. É isso aí, um forte abraço, um beijo, valeu, fui!